Se o senhor conceder, queria dizer a Vossa Excelência que ele não fez nenhuma agressão pessoal. Disse um delegado da Polícia Federal. Eu acho que citei o nome do nobre deputado. Não citei o nome dele. Isso é um instrumento simbólico, presidente. Não é um instrumento de guerra, presidente. Já tem um orador na tribuna. De combate à corrupção. Muito obrigado a Vossa Excelência. Concedo a palavra, portanto, para uma comunicação de liderança, pela liderança do PSDB, ao ilustre líder Eduardo Nogueira. Sua Excelência põe de 6 minutos à tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o advento da vassoura no plenário foi objeto de um protesto hoje aqui na área externa do Congresso Nacional, feito por uma entidade do Rio de Janeiro, colocando 594 vassouras para que todos os congressistas, deputados e senadores pudessem, simbolicamente, requerer a sua vassoura e contribuir com o processo de limpeza da corrupção. Pela manhã, eu tive a oportunidade de falar para a TV Câmara que aceito, como certamente todos democraticamente aceitaram esta manifestação, mas deveria se acrescentar mais uma vassoura para a presidência da República e uma vassoura para cada um dos 40 ministérios. Porque nenhum deputado ou senador nomeia de punho próprio ministros, presidentes de estatais, diretores de empresas públicas. Quem nomeia é o executivo. E se há alguma coisa a ser faxinada, é o próprio executivo quem toma parte, quem assume as responsabilidades nessa questão. Então, recebamos as 594 vassouras e vamos contribuir para a limpeza do país, mas vamos receber também as 41 da presidente e a dos 40 ministérios, que são os grandes protagonistas dos grandes escândalos que o país vem assistindo nos últimos dias. E vou mais. Na política, presidente Inocêncio, costuma-se dizer que é no primeiro ano que se dá o tom de como será o governo. E há 3 meses do final deste ano, qual é o retrato falado da gestão Dilma Rousseff? O certo é que estamos passando por um choque de realidade, resultado da diferença entre o que foi prometido na campanha e o que estão entregando agora para o país. Aliás, o que o PT sempre prometeu e não conseguiu entregar à sociedade brasileira nesses 8 anos e 9 meses foram, respectivamente, esses valores e esses princípios. Na oposição, o PT se julgava único dono da verdade e o mais próximo da perfeição. No poder, revelou-se um partido rendido aos mesmos pecados que passou a vida apontando nos outros. E o governo Dilma Rousseff está pagando a fatura dos excessos do governo Lula. Prometeu-se muito, falou-se muito, tramou-se muito, enquanto muito pouco foi feito para o país. E a presidente Dilma, que também fez parte do governo Lula e elegeu-se por isso, passou seus primeiros 9 meses no Planalto refém de sucessivas crises que provocaram a saída de 5 ministros, 4 deles por denúncia de corrupção e irregularidades. Aí cabe novamente o simbolismo das vassouras. As crises revelaram ser o resultado da versão petista de presidencialismo de coalizão. O Estado foi fatiado e cada anaco entregue a um partido que faz dele o que bem entende. A presidente Dilma, que prometeu não tolerar os malfeitos, só demitiu porque se viu obrigada a fazê-lo. E todas as operações para estancar as crises paralisaram o seu governo. A mãe do PAC não conseguiu fazer o programa andar. Segundo o levantamento da nossa assessoria de orçamento, até 17 de setembro último, foram efetivamente pagos 3,5 bilhões dos 40,9 bilhões reservados para esse ano. Ou seja, a execução do PAC não chega a 10%. E o que significam esses números? Que as obras de infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, hidrelétricas, obras de saneamento, não saem do papel. E como estão as principais promessas de campanha da presidente? Segundo reportagem do jornal o Globo, nesse final de semana, o Minha Casa Minha Vida executou até este mês 0,5%. Repito, 0,5%, 0,5% do previsto do Minha Casa Minha Vida. E no caso das UPAs, das unidades de pronto atendimento, foram pagos 7,4%.
Para a construção das unidades básicas de saúde, a execução não chegou a 8% e nos postos de polícia comunitária não se aplicou 1 centavo sequer. Ou seja, a propagandeada capacidade gerencial da agora presidente se contrasta com a baixa execução da linha do PAC, do qual se falava que era mãe e como de suas principais promessas de campanha. Na economia, o governo já jogou a toalha em relação ao controle inflacionário. Nos últimos 12 meses, a inflação chegou em 7,23%. E o Banco Central já afirmou que a inflação de 4,5% só em 2012. E entre os itens, senhoras e senhores, que mais subiram de preço estão os alimentos. A comida do cidadão brasileiro, ou seja, a comida chega mais cara na mesa dos brasileiros. E o governo como poderia controlar a inflação? Reduzindo as despesas. Vejam que mesmo na iminência de uma crise financeira mundial, o governo está gastando como nunca. E as despesas correntes do governo nesses 8 meses desse ano cresceram 12,5%, ou seja, 57,6 bilhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, dinheiro há, o que ocorre é uma inversão de prioridades, uma incapacidade de se escolher bem. Ao invés de se investir em saúde, educação, segurança pública, o governo prefere criar cargos. Em dezembro de 2002, antes do presidente Lula assumir, no final do presidente Fernando Henrique, havia 26 ministérios. Atualmente são 39 ministros, incluindo o presidente do Banco Central, e sem considerar a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, cuja criação está em tramitação nesta casa. Peço 1 minuto, presidente Inocêncio, para concluir. A folha de pagamento do funcionalismo, que em 2002 era 75 bilhões, hoje está em 199 bilhões de reais. E o número de cargos comissionados cresceu 36%, passando de 25.213 para 34.444. Destes, 23.512 correspondem ao grupo DAS, que são de livre nomeação. Em novembro de 2002, eram 18.374 DAS. As reformas também não saíram do papel. A política, por exemplo, o PT e Lula trabalham para a reformulação que interessa a eles, e não ao Brasil. Eles querem o financiamento público de campanha para que o contribuinte arque com mais uma conta. Ou seja, quase no final de um ano, o governo não mostrou a que veio. Se consome nas crises, abandona as promessas, opta por colocar em risco a estabilidade do país e não combater adequadamente a inflação. E revela não ter planejamento nem prioridade. Portanto, vai tentando abafar uma crise aqui, outra. E enquanto o tempo vai passando, pouco antes da eleição, vão fazer um investimento maciço em publicidade para criar um país que só existe na propaganda. Essa é a estratégia petista que traz prejuízos ao nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra, continuando o período de breve comunicações. Todos aqui inscritos vão falar. Não vou escrever mais ninguém, mas todos os inscritos vão falar. 2 minutos. Conceda a palavra ao ilustre deputado Fernando Ferro, PT Pernambuco. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu creio que é extremamente saudável a indignação da sociedade com a corrupção. É obrigação ser honesto, não é virtude. É obrigação de qualquer ente público